Olá, tudo bem? Com você? Ah, que maravilha, então. Sério, tá tudo bem com você mesmo? Bacana. Não tá tudo bem? Tá mais ou menos? Tamo junto, porque a vida é assim. Mesmo que as coisas não estejam bem, a gente tem que fingir que tá tudo bem, né? Fazer o que faz parte da vida. Esse aqui é o episódio número 2. É dia 11 de agosto de 2018, sábado. Sim, estou gravando sábado de novo. Bem, todo começo é difícil. As pessoas têm essa frase clichê aí, essa frase famosa. Bem, mas no começo sempre é difícil. E é realmente difícil. Vocês não têm noção de como é que é difícil começar esse podcast. Eu tenho várias ideias durante a semana, durante o dia da gravação, que é hoje. Eu digo, eu vou falar tal coisa no começo do podcast, vai ser do caralho. Quando chega na hora da gravação, fica uma merda, fica uma bosta, fica o famoso lixo. Fica, cara, inconcebível, eu diria. Chega na hora eu gaguejo, eu me embanano todo e essa aqui é a realidade. Sorte que existe edição. Mas o episódio de hoje foi baseado em dois fatos que aconteceram aí. O primeiro deles é o seguinte, se liga. Eu tava indo pra faculdade, fui estacionar a moto lá no estacionamento que fica do lado do portão principal. Eu falo bastante da faculdade aqui porque é a minha rotina hoje em dia, é o meu dia a dia, é o meu cotidiano. Então, porque eu vou da casa pra faculdade e vou da faculdade pra casa. Basicamente, a minha vida hoje em dia é isso aí. Então eu fui lá, estacionei a moto no estacionamento. Onde mais, né, eu poderia estacionar a moto? No estacionamento. Só que eu tenho um negócio. Eu vou pra faculdade sempre um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Pra quê? Pra evitar a multidão, pra evitar a massa. E nesse dia, eu cheguei bem no horário de pico, bem no horário que a galera tá saindo do ônibus, tá indo aquela multidão em direção ao portão principal, que fica bem na frente do estacionamento, fica do lado, na verdade. E eu, cara, eu me lembro que eu cheguei, eu estacionei a moto, desliguei, olhei pro lado e vi aquela galera vindo, mais uma multidão vindo. Fiquei apavorado, bateu o pânico, então eu pensei, quer saber, vou estacionar lá no outro quarteirão, porque lá tem menos gente. Fui lá, liguei a moto de novo, cheguei, estacionei no quarteirão e durante o trajeto ali do estacionamento para a entrada do portão principal, eu comecei a rir de mim mesmo. Comecei a rir daquela situação, porque, porra, não foi um sorrisinho assim, um risinho, tipo um sorriso, sabe? Ah, achei uma coisa engraçada e sorri. Não, eu comecei a gargalhar alto, a rir alto, no meio da rua, no meio do trajeto. Porque aquela ali foi a prova de que eu tenho medo de gente. Era um negócio tão fácil, era só desligar a moto, descer e encarar a fila. Encarar aquela burocracia de enfrentar a fila para entrar na faculdade, pá, ver as outras pessoas ali todas juntas, babá, um empurrando o outro, aquela merda toda. E eu descobri que eu tenho medo de gente. Essa foi a prova. E o segundo fato foi a prisão do Lula. Porque assim, o que o Lula tá vivendo chega a ser um sonho para muita gente. Só que essas pessoas, elas falta uma coisa, sabe, para elas chegar no nível do Lula. E é sobre isso basicamente que vai ser o podcast hoje. Então, se você quiser continuar ouvindo aí, beleza, bacana. Se não quiser continuar ouvindo, já pode desligar e tal. Sei lá, cara, isso daí, então, eu já fiz essa introdução aqui várias vezes, recomecei, ficou ruim. E essa aqui é a última vez que eu tô gravando, então essa aqui vai ser a introdução, já tá durando quase 5 minutos, eu acho que a pessoa que não estiver gostando já vai ter desligado. Paciência, mas é isso daí, cara. Se você tiver um pouco de compaixão, vai continuar ouvindo aí e fazer o quê? Paciência e vamos começar então, né? Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho. Já começou. Rage Cotidiano Podcast. Apresentado por Jonas. Pois bem, se você é uma pessoa que não é completamente alienada,
que não é desinformada e tal, você não tem essa sorte de ser desinformada, você deve estar sabendo aí que o Lula tá preso. Pois é, o Lula tá preso. Mas assim, ele não tá preso em qualquer lugar. Ele tá preso numa sala de 15 metros quadrados. Antes, essa sala era o dormitório de alguns policiais lá, uns agentes da polícia que iam fazer treinamento lá e o caramba. A cela dele parece mais um condomínio. Tem cama, mesa, armário, TV e até segurança. Onde é que o mundo vai parar? Onde um cara que tá preso tem mais segurança do que quem tá solto. Não sei. Sério, eu acho que a gente sobrou, galera. Eu acho que o mundo acabou lá em 2012, porque já parou pra pensar, já reparou na quantidade de merda que aconteceram depois de 2012? Porra, 2013, crise, 2014, 7-1. Aí agora, ultimamente, teve o que agora em 2018? O apocalipse dos caminhoneiros. O apocalipse do diesel. Sério, eu acho que a gente sobrou. Na Bíblia, inclusive, diz que apocalipse, não sei o que, vai ter uma galera que vai sobrar. Eu acho que a gente sobrou. Eu acho que os bons já foram. A gente acabou sobrando aqui. Fazer o quê? Na cela dele tem uma TV. Essa TV não é uma TV a cabo. Na TV dele só passa canal aberto. Eu sabia que eles queriam torturar o Lula, mas não sabia que era pra tanto. Imagina que tortura deve ser de tarde, ele assistindo A Tarde é Sua com a Sônia Abraão. Ou então pior, casos de família. Eu acho que deve ser feito o acompanhamento do Lula, porque há grandes chances dele entrar em depressão e cometer suicídio. O que, por sinal, seria comemorado por muita gente. Mas eu fico puto em saber que na cela dele tem uma TV. O cara tá preso e tem uma TV na cela. Eu tô solto e não tenho uma TV no meu quarto. O que eu tenho que fazer pra ter uma TV no quarto? Eu tenho que roubar? Também na cela dele tem uma mesa com 4 cadeiras. Tá certo que ele é um cuzão, mas 4 cadeiras? Se fosse uma cela normal e ele tivesse preso junto com os negão do WhatsApp, eu ia entender. Como é que foi a festinha ontem com o Lula lá, galera? Cara, deixamos ele todo arrombado. Tá tão arregaçado que vai precisar de 4 cadeiras pra sentar. Também li que na cela dele tem um monte de livros e canetas. Daí tu imagina que ele deve estar lendo a biografia de um grande ditador, do Karl Marx, do Mandela. Que nada, ele deve estar pintando os livrinhos de colorir, isso sim. Desde quando o Lula sabe ler? Porque a interpretação de texto passa muito pela leitura, lógico. Não duvido que o Lula tenha ensinado a Dilma a ler, porque puta que pariu, que discursos eram aqueles? Parecia que os assessores dela escreviam o discurso e diziam assim pra ela, olha só, dá uma lida só pra ter noção do que tu vai falar. Aí chegava na hora, ela queria improvisar. Aí saía aquelas loucuras lá de meta, nós não vamos ter metas. Quando nós alcançarmos a meta, nós vamos colocar outra meta, mas não... Peraí. Tu entendeu alguma coisa? Peraí, tem que fazer uma aula de reforço ali, de interpretação de texto, queridona. Peraí, não é bem assim. Tem que entender o que tu tá lendo. E parece que pra se filiar ao PT a pessoa tem que ser analfabeta. Eles devem ficar na porta do Enem perguntando, e aí, passou? Não. Então vem pro PT. Porque tu ouvia os discursos dela e pensava, cara, quem é que ensinou isso pra ela? Será que foi um analfabeto? Sim, o Lula. Nessa matéria dizia também que ele anda de camiseta, bermuda e chinelo, que são itens fundamentais da farda comunista moderna. Pra completar agora, só falta ele deixar o cabelo crescer, colocar um óculos, acender um baseado e entrar numa faculdade pública. Daí tem gente que fala do foro privilegiado. Ai, mas tem que acabar o foro privilegiado. O negócio é o seguinte, todo mundo que estuda pensa nisso. Ninguém tá livre de fazer merda. Tu fala, esse negócio aí de foro privilegiado tem que acabar. Mas aí tu para e pensa um pouquinho. Talvez seja uma boa ideia aí esse negócio de foro privilegiado. Porque o foro privilegiado é a motivação para estudar mais. Porque o cara que estuda, ele pensa, olha, eu vou estudar um pouquinho a mais aqui, porque caso dê alguma merda, eu quero pelo menos poder ver a sessão da tarde e não virar o lanchinho da tarde. Daí na Copa eles mandaram soltar o Lula.
Depois mandaram prender. Virou uma punhetação isso. O pessoal já tava pensando em mudar o nome do Lula pra Corinho de Pizza. Toda hora durante o intervalo aparecia um plantão dizendo que o Lula tava solto, depois o Lula tava preso. Parecia brincadeira do vivo ou morto. Lula preso, Lula solto, Lula preso. Mas eu não entendo por que o Lula ele quer tanto sair da cadeia. Sabe quantos brasileiros queriam estar vivendo que nem ele tá vivendo? Olha só, ele não precisa trabalhar, não precisa dar satisfação pra ninguém, ele não precisa receber a sogra e os parentes em casa no fim de semana e fingir que se interessa pelo assunto deles. Ele pode acordar a hora que ele quer, ele tem comida, banheiro, cama, TV, segurança, não paga a conta de água, não paga a conta de luz, quem tá pagando isso é a gente. Mas eu tenho certeza que muitos brasileiros dariam o dedo mindinho pra viver que nem ele tá vivendo. Aí tem gente que diz, ai, mas ele perdeu a liberdade. Sim, mas e tu? Tu aí, que liberdade tu tem? Vai do trabalho pra casa, da casa pro trabalho e quando tá no trabalho só pensa em quê? Em chegar em casa. Tu tá preso e não sabe. A sociedade escraviza e a gente nem percebe. Olha só que coisa bonita. Ai, mas ele não pode viajar. Sim, mas e tu? Quantas vezes tu viaja por mês? Por ano? Quando tu viaja, vai pra aquela praia de fudido, pega trânsito, engarrafamento, uma insolação, volta pra casa arrependido e ainda diz: ah, preferia ter ficado em casa. Quer dizer, ele tem tudo lá e ainda quer sair. Mas a prisão com foro privilegiado é o lugar perfeito para quem é antissocial. Mas só a prisão com foro privilegiado. Por quê? Porque tem cela individual e outras mordomias lá, tipo TV. Na prisão normal não tem TV. Na prisão normal tem muita gente. Daí isso já não é de interesse do antissocial. Porque o antissocial é um cara tão covarde que falta um quê a mais, falta uma coisa a mais ali. Para ele dar o próximo passo, o passo pro lugar perfeito. E esse negócio que falta é a coragem para cometer algum crime. Porque se tem uma coisa que bandido não pode ser, é ser antissocial, introvertido e envergonhado. A abordagem, isso tá nos livros e tal. A abordagem é uma das coisas mais difíceis pro ser humano, assim como falar em público. Imagina a coragem que o cara tem que ter para abordar alguém em público e falar: ei, mãos pra cima, é um assalto! Porra, tem que ter muita coragem pra fazer isso, coisa que o antissocial não tem. Porque o antissocial, quando ele vê uma potencial vítima na rua, ele pensa, e tem uma pessoa ali, peraí, deixa eu atravessar a rua, deixa eu ir pro outro lado. Por que isso? Porque o cara tem medo de gente. Ai, mas assaltos acontecem em lugares poucos movimentados. É, mas pro antissocial é tão difícil falar com uma pessoa que ele simplesmente desiste. Ah, tem que abordar ela lá. Ah, eu não vou, deixa quieto. Esse é o lado bom de ser antissocial. A cadeia era para ser o lugar onde o bandido fosse excluído do convívio social, mas as cadeias elas estão tão cheias que o que mais tem lá é convívio social. Por isso que bandido gosta tanto de lá. É que nem dizem, a cadeia é o lar docilar do bandido. Tem aquele ditado também, bom filho a casa torna. Para os bandidos é meio que ao contrário, mau filho a casa torna. E cara, a amizade de bandido é uma coisa tão verdadeira, mas tão verdadeira, que às vezes o cara ele é preso, aí ele sai da cadeia, fica um tempo fora, mas ele volta só para poder botar o papo em dia. Então sempre que você vê aí uma pessoa extrovertida, que gosta de falar em público e muito corajosa, assim como o Lula, sai pra lá porque a chance de ser um bandido é muito grande.